Amém. Nós cumprimentamos, saudamos a todos nossos preciosos, amados irmãos e irmãs, com boa noite no precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos meus irmãos e minhas irmãs nesta hora que se dispõem a estar de pé diante da mesa do Senhor, que é a sua palavra, e junto nós vamos comer aí esse maná de eleito, né? A maná que Deus escolheu para nós, que cada dia vem nos renovando, cada dia ela vem nos trazendo novos posicionamentos, novas dissertações, ela sempre nos coloca na linha. Graças a Deus, quando nós temos a voz de Deus para falar conosco. Isso é benigno mesmo, muito tremendo a bênção que Deus tem para nós nesses dias, tá bom? Deus abençoe a todos que estão agora entrando aí, que a graça de Deus seja convosco em sua casa, seu lar, sua vida, que o Espírito Santo possa sempre ampliar aquele desejo de Deus em vossos corações e que nós possamos cada dia estar mais com fervor, mais com amor, mais apreço por sua palavra, crendo ainda mais, ainda que as coisas parecem possíveis. Jesus falou, para o homem é possível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então, tudo que você estiver precisando, coloque na brecha, pare na brecha, coloque na mão de Deus e você vai adquirir, vai receber essas bênçãos do Senhor, tá bom? Que o Espírito Santo vos ajude nesta hora, enquanto estamos aqui para ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje era para ser de oração, mas estamos aqui no escritório, com uma live, e creio que vai ser de ajuda para muitos, né? Nós vamos ouvir um pouco sobre
o arrebatamento, tá bom? Nós vamos tecer alguma coisa aqui e logo colocar a mensagem falando sobre o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Também desejo notificar aos nossos irmãos que sexta-feira próxima agora nós teremos a visita do irmão Anderson, representante da VGR aqui no Brasil, e que Deus possa nos ajudar, né? Então, o lugar de reunião da VGR vai ter início às 19 horas, tá bom? Então, sexta-feira, às 19 horas, mas você chega um pouco mais cedo aí, pelo menos aí umas 6h30, 6h20, para você tentar achar um lugar para sentar, porque o lugar de reunião é pequeno, depende do tanto de gente que vem, também vem agasalhado, porque pode estar frio. Então, sexta-feira, às 19 horas, né, vai ser então, a distribuição de tablets. Mas bem entendido, se você tem tablet, você não precisa pegar tablet. Agora, se você não tem, é um por casa, tá bom? Um por família. E também, se você pegou para você, não vai poder pegar para outra pessoa. Tá entendido? Então, a pessoa tem que estar lá. Tem que ser presencial, tem que estar lá, tá bom? A menos que você queira comprar a parte um tablet, porque se doado, você tem que estar lá. Então, por família. Eu vou passar o endereço e no final quero notificar novamente para tornar bem legível. Se você mora aqui perto, na região, quer tablet, então você se dirige até a Rua das Palmeiras, número 309, Jardim Santa Paula. É a Rua da Feira ali, né? Que é encostado também na Coab. Então, Rua das Palmeiras, número 309, Jardim Santa Paula. O ponto de referência ali é a Rua da Feira, né? Por exemplo, se você está subindo ali do Bordão, a Avenida Ana Jacinto, sentido a Balneário, lá em cima tem acho que é o Mercado Estrela. Bem de frente dele tem uma banca de revista, aquela Rua da Feira. Vai descer reto, que é essa rua. Essa vai andar mais ou menos aproximadamente umas 4, 5 quadras mais ou menos até chegar nesse lugar. Então, Rua das Palmeiras, número 309, Jardim Santa Paula, já disse a Rua da Feira, tá bom? Deus os abençoe. Depois, logo mais, antes de encerrar, quero estar notificando novamente para que você possa ir lá sexta-feira agora, que vem, né? Tentar retirar lá o teu tablet, tá bom? Deus abençoe. Mas muito bem, irmãos, nós vamos ouvir o irmão Brano ler para nós uma escritura que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, tá bom? 2 Pedro, está em 2 Pedro, capítulo 3, você vai buscar a tua Bíblia lá, ou se já estiver perto de você aí, você vai abrindo aí. Nós vamos ouvir uma faixa musical enquanto isso, tá bom? Deus abençoe. O tempo está se passando e a hora vai chegar, quando ouvirei a voz de Jesus dizer: vem cá. Então é o fim da jornada por este mundo deserto. Esta hora está chegando, eu creio que está bem perto. O que eu quero é subir, subir. Aqui não quero ficar. Vou subir com meu Jesus. Ora, para o meu eterno lar. O que eu quero é subir. Aqui não quero ficar. Vou subir com meu Jesus para o meu eterno lar.
aconteça, mas Jesus Cristo eu espero. Pode fazer sol ou chuva, mas subir com Cristo eu quero. Quero sair deste mundo de pecado e maldição. Pela fé estou avistando meu lugar lá em Sião. O que eu quero é subir, aqui não quero ficar. Vou subir com meu Jesus para o meu eterno lar. Para o meu eterno lar. O que eu quero é subir, aqui não quero ficar. Não quero ficar. Vou subir com meu Jesus para o meu eterno lar. Glória a Deus. Aleluia. Eu aqui sou peregrino, aqui não é meu lugar. Eu espero muito em breve Jesus Cristo me chamar. Deste mundo de amargura, um adeus então darei. Num abrir e fechar de olhos, com Jesus eu estarei. O que eu quero é subir, aqui não quero ficar. Vou subir com meu Jesus para o meu eterno lar. O que eu quero é subir, aqui não quero ficar. Vou subir com meu Jesus para o meu eterno lar. Amém. Esperamos subir, né? Se você não está preparado, prepare-se. Esteja certo disso. Esteja ciente disso para você ser encontrado digno, né? E subir quando ele vier. Vamos ler a Escritura? Depois nós vamos ouvir também uma outra vez. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, né? Versículo 3 e 4, o tema então será o arrebatamento. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo coberto pelas águas do dilúvio. Né? Deus abençoa a sua palavra, vivificando ela em nossos corações, em nome santo de Jesus Cristo. Nós estamos agradecidos por mais uma vez, Senhor, estarmos diante desta mesa farta, onde contém todas as vitaminas, as proteínas, para a estrutura do nosso corpo espiritual. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que todos nessa noite sejam alcançados por tua benevolência. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, as nossas transgressões e aceita a nossa gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a todos, né? Que escritura maravilhosa quando a Bíblia diz que, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, né? Que está aí andando segundo as suas próprias concupiscências.
Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo que você possa estar pensando vai cair nesse tempo, que o mundo jaz no maligno. Você vê como que a sociedade está caminhando, como o sistema religioso está caminhando, como o mundo está caminhando, a maneira que a política está caminhando, tudo indo para um caos. Você vê que até como a ciência está caminhando. A ciência tem evoluído, tudo isso para destruição. Né? Hoje se pode notar que basta o clicar de um botão, eles mandam mísseis para tudo quanto é canto do país, e um contra o outro e tudo mais. O profeta diz que mesmo as pequenas nações já conseguem intimidar as grandes nações, todas elas têm suas potências, né? E estamos rumando para aí uma terceira guerra mundial, estamos rumando aí para o rumor de grandes coisas já está aí se avizinhando. Mas nós sabemos que Deus realmente também, por outro lado, ainda que tem, né, os esclarecedores, aquele que fala, Cristo vai vir, né, não existe tal coisa na Bíblia como isso, como aquilo outro, não existe profeta, não existe batismo em Jesus, não existe igreja que dá conta. São esclarecedores. E eles estão exatamente cumprindo o propósito dos quais foram chamados. Mas Deus também tem um chamado para os seus filhos, os quais ouvem a voz de Deus, os quais obedecem o chamado de Deus, e quando eles obedecem a Deus, eles não estão preocupados com os carecedores. Pouco importa para eles quem vai blasfemar de Deus, quem não vai. O cristão de Deus, que é filho de Deus, está agora realmente vigiando nisso com toda a perseverança. Se a Bíblia diz que haverá um arrebatamento, vai haver um arrebatamento. E não adianta os esclarecedores dizer assim, morreu, acabou. É engano dele, que a vida na verdade começa por quem morre. Se uma pessoa parte hoje sem Cristo, hoje ele está partindo, seu corpo está na tumba, o seu espírito está em tormento, se ele não for cristão, mas um dia aquele corpo terá que ser levantado para juízo, para ver o que ele fez quando ele estava vivo aqui, para pagar pelos seus pecados. Porque a Bíblia diz, irmãos, tem que cumprir a Escritura. Tudo que o homem fizer aqui é aqui mesmo paga. Alguém fala, mas fulano fez tanta coisa ruim, ele matou, ele roubou, ele fez tanta coisa. E teve uma morte súbita assim, não ficou sofrendo na cama, né? Tem pessoas que ficam 10 anos, 8 anos, 6 anos, ou uma doença maligna aí. E ele não sofreu nada, morreu de uma vez, de repente. Morreu como um passarinho, tá? Morreu. Gente, mas você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que saber que um dia você vai ressuscitar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses os eleitos, os demais vão ficar lá, até o dia da chamada para julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo 20. Então veja, eles vão ter que responder pelo que ele fez em vida aqui. Então o que se faz aqui é que mesmo se paga. Então dá tempo para o pecador se arrepender. Dá tempo para ele sair do meio dos esclarecedores, que fica aí fazendo chacotas com as coisas de Deus, que fica aí falando blasfêmias, mentiras, né? A palavra fala algo, eles vêm com controvérsia, com brincadeira com as coisas de Deus. E isso aí está uns montes aí, né? Muita gente que faz isso. Mas a Bíblia diz que eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, veja, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e tudo mais. Tudo foi criado por ter gente que é tão ateu que não acredita nem que existe Deus. Ele nem, veja como que acontece. Nem mesmo ele ou ela, uma pessoa que é ateu, não acredita que existe Deus. Só a razão dele estar de pé, veja só, comendo, alimentando, vivendo, ele tinha que analisar que tem um Criador. Ele acha assim que veio de qualquer forma, caiu como se fosse de paraquedas e está vivendo e está bom. Deus foi que criou, Deus que permitiu todas as coisas. Mas sabemos que quando essa terra, esse pecado, essa imundície está aqui, chegar no seu auge, irmãos, que houver uma destruição, Deus tem ou já um lugar preparado para o seu povo. Para o pecador arrependido, para o crente que foi desviado e possa voltar de novo na fileira dos salvos, para aquele que cochila os pensamentos, de repente desce do muro ali e toma sua posição.
Haverá um arrebatamento para esses que deram tudo pela palavra de Deus, que já partiram, né? Vão ressuscitar dos que estiverem vivos. O apóstolo Paulo disse que a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo. Amém? Em Cristo, não é igreja, não é movimento, não é porque você foi bom, não é porque você era solar cristão, não é porque, nem mesmo só porque você foi batizado no nome de Jesus, não é nem mesmo porque você leu as mensagens de Morgana ou ouviu as mensagens de Morgana. Não só isso, porque tem gente que ouve tudo, como a Bíblia diz, né? Ouve, nunca chega ao conhecimento da verdade. Mas é através do ouvir espiritual. Quando Deus te chama, você ouve. Quando Deus chamou, veja só, aquele pequeno profeta, servo de Deus, que foi Samuel, ele, na verdade, naquele momento não entendeu o que era a voz de Deus, mas foi o sacerdote ali, aí o sacerdote disse, não te chamei. Você não chamou meu senhor? Não, volte e deitar na mulher. Aí, de repente, a voz de Samuel foi no sacerdote ali. É a nossa, sempre, maneira assim. Vai na denominação, vai na igreja, vai no clérigo, vai nisso, vai naquilo, em vez de ir a Deus. E por nós não sabermos aonde essa voz está coando, no lugar certo, no momento certo, nós às vezes perdemos isso, viu? Mas nós precisamos ver a voz de Deus falando aos nossos ouvidos nessa época, dizendo, sai dela, povo meu, para não seres participante de seus pecados, e também para que não incorram nas suas pragas. É uma voz gritando agora, sai dela, do que? Do sistema, das emanações, de tudo que é falso contra Deus. Você tem que fugir dessas coisas. Por mais bem que aquilo possa ser, né? Por mais bem que tenha uma aparência daquilo, se não é de Deus, tem que fugir dessas coisas. Fugir dessas coisas, né? E correr para o lado de Jesus Cristo. Então, haverá arrebatamento para esses que já partiram, que são eleitos, né? Nem todos que morreram serão ressuscitados. Agora, na primeira ressurreição, tem muitas pessoas boas que fizeram maravilhas, ajudou muita gente, não vai levantar nessa primeira ressurreição. Não tem condições para isso. Isso é para pessoas escolhidas, que crêem na palavra de Deus e ela tem aceitado para arrebatamento de Deus, nem mesmo as virgens nécias. Veja, as virgens nécias que também ouviram a palavra, mas não tiveram condições. Arrebatamento é para a noiva do Cordeiro, as virgens prudentes. Amém? As demais vão ser como salvos depois. Nós entendemos isso através da mensagem dela. Então, a pessoa, para ser salva e para ser arrebatada, tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo, crer em toda a Bíblia e toda a manifestação de Deus. Não ficar como esse, eles voluntariamente ignoram isso. Tem muita gente voluntária que é direto. Está nele já aquele espírito voluntário de descrença, de incredulidade. Tem gente que é assim, são pessimistas. Não crê que existe Deus de forma alguma. Sabendo mesmo que foi Deus que deu alimento, Deus deu a vida para ele, deu trabalho, deu a casa para morar, está dando a saúde para ele, eles acham, ignoram que existe Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus, as filhas de Deus, sempre vai ouvir Deus falar. Amém? A estranhos não seguirão, a esses malfeitores, esses imitadores, esses profanadores, a noiva não vai dar ouvidos. Ela sempre vai estar ao lado da palavra, ela vai estar ao pé da palavra de Deus, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, haverá arrebatamento para o povo de Deus. E não vai ser todos que morreram que vai se ressuscitar, vai se levantar. Como lá Jesus, Mateus 28, verso 50, quando ele bradou, né, na cruz, você vai notar que a Bíblia diz que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, rasgou assim. Né, quando fendeu as rochas e tal, e tudo aquela coisa aconteceu. Então o véu do templo rasgou de alto a baixo em dois, e os que morreram em Cristo, né, e muitos corpos dos santos, muitos corpos dos santos, não falam que todos os corpos dos santos, mas assim, muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, que ajuda está ali, e apareceram a muitos. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então, esses muitos dessa área que vocês veem, desse lado de cá, esse que Deus escolheu, que creu na mensagem para arrebatamento, que está na ponta dos pés, caminhando mesmo, sem impedimento, sem empecilho, esse é o candidato para arrebatamento.
E o profeta diz que nós precisamos ter para arrebatamento, conhecer Deus e seus mistérios, o programa de Deus. O ruim das pessoas é que quando eles não entendem, eles não sabem crer, só porque não entendem. São os tomés da vida, tem que ver para cá. Mas quem é de Deus, vai ouvir Deus falar, mesmo que ele ou ela não entenda, mas sabe que realmente é a voz de Deus falando. Então o que vai acontecer? Eles passam a crer nisso. Amém? Eles passam a crer nisso. A exemplo disso, nós vemos que quando João estava na ilha de Pátimo, né? Um homem abençoado de Deus, um apóstolo, veja só, foi cozinhado em 24 horas que foi no azeite, quente lá. Aí ele morreu, achou que ele era um bruxo por causa disso. E Deus o elevou em lugar mais alto e mostrou para eles os símbolos das coisas que devia acontecer. Só que João não entendia completamente o que era para a era dos seus dias e era vindoura na frente. Porque Deus mostrou para ele símbolos, não foi revelação. A revelação vem agora através da mensagem do profeta de Deus, o Senhor. Mas ele não entendeu cabalmente, mas sabia que Deus, mesmo em símbolos, estava enviando um socorro para a igreja. Amém? Trabalhando com a noiva gentia durante 7 dispensações, 7 sábados, 7 eras da igreja. Deus sempre tem feito assim, gente, com o seu povo. Mas o mundo, né, esses que realmente são escarnecedores, que são os seus concupiscentes, não pode ter essa graça de trazer isso ao povo. Mas Deus, por sua misericórdia, tem colocado homens na terra que realmente tem dado crédito e tem ficado ao lado da sua verdade. Amém? Para que o povo não fique enganado, achar que vai para o céu de qualquer maneira, arrebatamento vai vir, vai sair de qualquer jeito, porque anda roubando, mentindo, fumando, traindo, mexendo com coisas indevidas, vai subir no arrebatamento, jogando bola em campeonatos e fazendo tantas coisas, né? Jogando tudo quanto é coisa que o mundo joga. Você acha que Deus vai levar uma pessoa assim no seu arrebatamento? Deus vai levar vidas consagradas, vidas vividas, meus irmãos. Então, vamos acatar a palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus, vamos crer na Bíblia. Eu sempre afirmo aqui, se você ainda não é batizado em um nome bendito, o nome verdadeiro, que é em nome de Jesus Cristo, o batismo verdadeiro, você precisa ser batizado. Se você procurar por toda a Bíblia, tem várias anotações aqui, você nunca vai encontrar alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, indagando uma boa consciência, você precisa fazer isso. Se você é um daqueles que vai para o arrebatamento, você precisa fazer isso, porque um que vai para o arrebatamento, não quer dizer que você, hoje, vai ser batizado, seja candidato ao arrebatamento, mas aquele que é do arrebatamento, ele cumpre com a Escritura. Amém? Quando Jesus chegou para ser batizado por João, João falou: olha, tu vês, eu quero ser batizado por ti, tu vês a mim? Jesus simplesmente disse: deixa por agora, João, porque nos convém cumprir toda a Escritura. Tinha isso para acontecer. Nos convém cumprir toda a Escritura. Amém? Deus sempre faz dessa forma. Irmão. O mundo não compreende, as pessoas não compreendem, o sistema não compreende, a igreja não compreende. É cada vez que eles tentam compreender, se confunde mais. Mas tem que ser através de um novo nascimento, indagando uma boa consciência, lúcido, espiritualmente falando, enxergar o que Deus está fazendo. É hora de parar de dar ouvidos a espíritos enganadores, como o apóstolo Paulo, as pessoas réprobas quanto ao conhecimento de Deus, réprobas quanto à verdade. Né? Nós temos que ficar somente ao lado de Jesus, ao lado da palavra, né? Cumprindo os seus mandamentos. Não é só ficar em parte da palavra, estou do lado de Jesus, mas só naquilo que te agrada, só naquilo que a tua denominação apoia, e naquela que a Bíblia está contra a denominação, você rejeita a Bíblia por causa da denominação. Você não está do lado de Jesus, você está do lado da igreja, de um clérigo. Quantas pessoas que vendem, trocam a sua salvação por um prato de mentira, por popularidade, por tantas coisas banais que acabam, veja só, que passam, coisas do mundo, que a Bíblia diz assim, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem que ter a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é nada mais, nada menos
do que a sua palavra. Aleluia. A única esperança, a única posicionamento, via de que nós possamos estar ancorados é na palavra de Deus. E o profeta diz, aquilo que não é a palavra é o diabo. Por mais bonito, por mais florido, se não é a palavra, se não condiz com a palavra, se vem contra a palavra, você deveria deixar isso para lá. Ainda que te agrade, mas se não está na palavra, se você é um cristão, uma cristã, você deveria deixar isso para lá. Se é que você quer ir no arrebatamento. Arrebatamento se emprega no sentido da palavra força para entrar nele. Quer dizer, você tem que deixar o mundo, você tem que tirar aquilo da sua vida que está impedindo a você, para que Deus possa trabalhar lá dentro da sua alma, do seu coração. Está bom assim? Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Que Deus ajude você que ainda tem as suas dificuldades denominacionais, né? Há tantos ídolos, para cá e para lá, um puxando para cá, outro puxando para lá, um para o norte, para o sul, leste para o oeste. Mas Deus quer a noiva centralizada. A noiva, ela não se embaraça. A noiva não fica aí tacando pedra em ninguém. A noiva não fica desejando mal para ninguém. A noiva sabe de algo, que ela tem que se preparar porque o noivo está vindo. É como aquela palavra. Veio à noite, ouviu-se o clamor. Sai-lhe o esposo. O esposo vem vindo, sai-lhe ao encontro. E todas as 10 virilhas estavam esperando o noivo. E elas tosquenejaram, dormiram. Mas quando a voz bradou lá, veja só, todos despertaram, mas 5 tinha Espírito Santo ou 5 não. Então, oxalá que estejamos cheios do Espírito, da graça de Deus. Isso é adquirido através de uma obediência completa à sua palavra. Obediência ao Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus dá direito ao Espírito Santo. Agora, a pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, está cortando o cabelo, está usando pintura, está usando maquiagem, ele está usando roupa esportiva, roupa que não compete, indo a lugares incorretos, ainda carregaram a Bíblia debaixo do braço, achar que está bem com isso, isso vai te condenar. Isso vai te condenar. Às vezes você vai olhar, você vai ver as pessoas no carro, com aqueles decalques colados, dizendo assim, Cristo vem, prepara-te, Cristo está vindo, e tudo mais, tantas coisinhas, às vezes está no volante lá, ilegítimo, está lá de qualquer forma, não crê em Deus, né? Toda cheia totalmente descontrolado, mas para que Cristo vai vir para uma pessoa dessa? Às vezes está indo para lugares indevidos, fazendo coisas que não deve, né? Cortando seus cabelos, pintando as suas unhas, fazendo tantas coisas. Para que Cristo tinha que falar assim, colocar o decalo, Cristo não vem não. Fica aí, Jesus, não vem não. Mas ele virá, viu? A pessoa querendo ou não, num tempo certo, quando a noiva, quando o último eleito se ocupar num lugar que Deus colocou ele, aleluia, ele virá porque ele é o cabeça agora, a palavra está montando o seu corpo. E Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é pastor não, que dita as ordens tem que obrigar a fazer ali na mar, aquilo, fazer a coisa que tem correto, só porque ele está pedindo, mas o cabeça da igreja é o Espírito Santo de Deus. E todo ministério, toda igreja, toda congregação tem o direito e deve, por obrigação, ser dirigida pelo Espírito de Deus. Não pelo Espírito de um homem, né? Mas pelo Espírito de Deus. Então, se você é de Deus, realmente o Espírito de Deus vai te dirigir à fonte de vida eterna, vai te dirigir a totalidade da palavra. Você não vai descrever a palavra. Por que você não entende ela muitas coisas? Você continuar crendo, sabendo que é a salvação de Deus, que é a palavra para o nosso dia, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos começar a mensagem aqui, a partir do parágrafo de número 32, que ele vai ler a leitura, e nós vamos ouvir um pouco da mensagem intitulada O Arrebatamento. Deus abençoe a todos nós, ótima programação, que coisa maravilhosa é nós estarmos ouvindo Deus falar no nosso coração. Deus abençoe. Doutrina diz que nos dias será escarnecido. Leiamos isso só por um minuto, fazendo favor. Está em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isso. O capítulo 13, os versículos 13 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e a água no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceram os mundos de coberto com as águas do dilúvio. Agora, nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nesses últimos dias, esses zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito. A razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isso, porque a Bíblia disse assim. Nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para a vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou o milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez, está vendo? Agora eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro. Então eles apareceram porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias. Verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações, todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. E então, se este arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio, e aquele sendo o seu quartel-general ali. Eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda a nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás, porém Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia. E ele o recusou, porém ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por vir. Zombadores. Somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra antes de avançarmos. Zombadores. Eu estava lendo um jornal cerca de 2 semanas atrás em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. Estava em manchete no jornal que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada entre Pilatos e Jesus, e ele veio só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Nós devemos crer. Agora ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito. Aqui não faz muito, nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde John Wesley e Charles, e muitos deles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de Fenway por toda parte ali. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia e veja o que eles são neste dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite. É um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. E Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e, certa vez, conduziu o mundo numa reforma.
só mostra como se pode cair. Porém, veja o que causa isso. A mensagem que saiu então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje. Não funciona. Como iria esse Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé? Nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo. Não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero, ou a mensagem de Lutero, vice-versa. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isso, porque é outro dia. É tudo a palavra de Deus, porém está edificando, como os pés, braços, subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas sairão que estiveram na noiva. Do mesmo modo que a vida passando por um talo de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Aqui, não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu e crítica. Ele disse, de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Ele disse, ora, ele não passa de ele é mágico, ele faz essas coisas. Veja, o homem não sabendo. E então o homem era um crítico. Ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse, um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães e que se supunha serem seus próprios discípulos. Mães com criancinhas e coisas tais e deixar que leões as devorassem e nem mesmo mover uma mão. Está vendo onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão? Aquele grão de trigo teve de cair na terra. Do mesmo modo que Jesus teve de cair para se levantar novamente, assim a igreja do Pentecostes teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. Porém, começou a brotar em Martinho Lutero. Veio adiante através de Wesley, adiante até o Pentecostes. Agora chegando para sair para o grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos. Isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isso formará a noiva. Agora, nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Não faz muito, um bando daquelas pessoas, aqueles longos, garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem, tal escória. Agora você diz, isso é em Londres, Inglaterra. Observe o que estava no jornal semana passada, aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindades deu uma refinada escola, disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo, que ele tinha bebido esta mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, onde é mencionada. É uma erva como a maconha, ou algo assim. É encontrada lá nos Orientes. E se você a beber, ela faz você dormir. Talvez e fique como se estivesse morto, colapso, tudo, por 2 ou 3 dias de cada vez. Ele disse, quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. E quando o fizeram, eles lhe deram aquilo e ele teve um colapso como se estivesse morto. Eles o puseram no sepulcro e o deitaram ali. Depois de 2 ou 3 dias, certamente, voltando então, ele foi reanimado e estava bem. Disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encenar uma religião. Em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas? Veja, é simplesmente esse dia em que estamos vivendo, zombadores, veja, o dia para cumprir a profecia. Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem de manifestar isso, e ele também pré-ordenou homens para essa era para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela.
Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto. Cada era, ele designou o seu homem, pré-ordenado, como a Bíblia diz. Nada, se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Assim, ele soube, não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo, então nós teremos um entendimento. Agora pense somente. Em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado, quando deram aquele vinagre e fel em sua boca, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou, está vendo? Apenas zombadores se levantando. Outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento? Como isto poderia ter acontecido? Isso não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Bem, Outra coisa, se aqueles discípulos ensinaram ele ser assim, por que cada um deles morreu em martírio? E até mesmo o apóstolo Pedro disse, virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz. Eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele e o amaram e deram suas vidas por ele. Se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Aqui esteve um grande homem, aqui não faz muito, certo grande rabino que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse, não era realmente água, as águas nunca se dividiram. Disse, o que foi é que no outro extremo do Mar Morto havia um montão de juncos, e ele passou através dos juncos de água, os juncos da água. Nenhuma água ali, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisso, eles o aceitam. Aqui não faz muito, quando esse primeiro astronauta subiu, ele voltou e ele não tinha visto nada de Deus. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Eles pensavam que Deus vivia bem ali em cima, em algum lugar, a 150 milhas de altura. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria desse mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. Verdade. A sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo. A Bíblia disse que sim. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com essa civilização, de modo algum. Não é nada disso, de modo algum. Haverá uma civilização diferente dessa civilização e este mundo científico que temos. Quanto mais científicos nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nossa civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, nem dor. Está vendo? Não haverá nada ali. Assim, esta civilização terá de ser destruída, porque é do diabo. Nós verificamos que em Gênesis 4, que o povo de Caim começou a civilização construindo cidades e metrópoles, e assim por diante, em instrumentos de música, e se tornaram a ciência, e o povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir, a invocar o nome do Senhor. Ah, isso é que é sutil. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja. E se você está aqui e pertence a essa igreja, eu não estou dizendo isso para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali quanto há em outras igrejas. Porém, eu estava lendo em Shreveport semana passada que a Igreja Católica fez uma afirmação. E nós vemos onde todos eles estão se reunindo agora no grande concílio ecumênico e assim por diante, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam. Exatamente. Agora, nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia, ora, disse que a Bíblia não passava de um livro, uma história de igreja, e eles não a tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre tem sido a igreja. Disse, foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Que mentira sutil é essa? Ora, nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos.
O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo. Apenas uma coisa sutil do diabo. E nós verificamos nesse dia, quando esta grande zombaria e escárnio da Bíblia, e tentando lançá-la fora, Deus tem de julgar a igreja por alguma coisa. Ele não pode ser justo, não pode descer esta rua e me prender e dizer que estou a 30 milhas por hora numa zona de 20 milhas, a não ser que haja algo ali para me dizer que só me é permitido andar a 20 milhas. Tem de estar ali. E Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos disso. Há um juízo se aproximando. Assim, se ele vai julgar pela igreja católica, qual igreja católica? Se ele vai julgar pela metodista, a batista está perdida. Se ele julgar pela unidade, a duidade está perdida. Está vendo? Pelo que ele julgará, ele disse que julgaria por Cristo. E Cristo é a palavra. Assim é a palavra de Deus, com que Deus irá julgar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Está vendo? Assim, ele julgará por sua palavra. Amém. E agora nós verificamos que nesse dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja. A Bíblia não a quer. A igreja. Assim, eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isso. Bem, como eu estava falando a outra noite em Shreveport, na comunhão, quando matavam aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles, no decorrer dos 7 dias inteiros. Nenhum fermento, nenhum pão fermentado. Tudo tinha de ser asmo. Aquilo representava as 7 eras da igreja que nós temos no livro aqui. E não havia fermento. O quê? É algo misturado com isso. E nós misturamos credo e denominação, tudo mais com a palavra. E ainda tentamos chamar isso a palavra. Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. E até mesmo o que se come hoje, não tentem guardar para amanhã. Queimem-no com fogo antes que venha a luz do dia. Porque haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova. Veja, tentam preservar isso, porém essa tem sido a atitude da igreja. Um reavivamento surge e a primeira coisa que se nota dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização devido a isso. Uma denominação começa, organização. Porém, você notou? Isso tem estado se espalhando por 20 anos agora. E não há organização, e nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão. A casca se retirou dele. E o trigo tem de permanecer na presença do filho para ser amadurecido. Amém. Graças a Deus. O trigo vai se amadurecendo diante do sol da justiça, que é a palavra de Deus. Então nós estamos felizes e alegres porque realmente fazemos parte da noiva de Jesus Cristo, o povo qual irá para arrebatamento, né? Graças a Deus. Deus ajuda todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Se você ainda não fez sua profissão de fé, não perca tempo.
corra aos pés de Cristo. Saia do sistema, das dominações, saia do disse-que-disse, dos rumores, né? E vá para a presença de Deus para que você possa ser um leão cheio, se emadurecendo agora nesse dia, né? Deus abençoe a todos. Queremos agradecer aos irmãos, temos aqui Lorival, Roberto Cunha, que está na audiência, Matheus Jesus, família, Tatiana Norberto, família, então Sergipe também, Ricardo, Deus abençoe. Se eu não disse seu nome aqui, não fique constrangido quanto a isso, tá bom? Que o Espírito Santo prossiga falando dos vossos corações. Amanhã, quarta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui mais uma vez e contamos com vossa audiência aí para conosco, para juntos adorarmos a nosso Deus, tá bom? Que a graça soberana de Deus esteja com todos vós. Notificando novamente aos irmãos que reunião da VGR, né? O irmão vai estar aí para transmitir, trazer também os talos, né? E então vai ser às 19 horas, sexta-feira próxima, distribuição dos tablets na Rua das Palmeiras, no 309. Jardim Santa Paula, aqui, Presidente Prudente, né? Aqui ao lado, né? Presidente Prudente. E a rua conhecida como a Rua da Feira, onde a feira sempre tem ali, que ela faz lateral com a Coab também, tá bom? Que Deus abençoe, o irmão Anderson vai estar ali, eu vou estar lá junto também, cooperando, e vai ser uma bênção. Então você que está me ouvindo, crê na mensagem, que gosta de ouvir a mensagem de Deus, a mensagem da última da igreja. Se você ainda não tem tablet, você vá ali procurar adquirir o seu tablet, tá bom? É apenas um tablet por família. Se você já tem, já é para você e sua família. Não pode pegar assim para outras pessoas, que tem que estar lá para pegar, né? Mas Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus Cristo. Estamos na hora de ouvir mesmo Deus falar. E por que muitos ministros não querem que o senhor pegue o tablet? Porque o tablet, como esse aqui, ele tem todas as mensagens, até que está permitido vir aqui, temos bastante mensagem, não todas, mas tem muitas mensagens, e nelas a gente é instruído, né? Não para julgar as pessoas, mas você detecta o ministro, se ele está fora da palavra, pastor, seja quem for, então você pode ajudá-lo através da palavra, você tem o direito de ajudar também. Então o tablet é necessário estar na mão de todos. O verdadeiro cristão crê na mensagem. Alguém fala, mas não quero tablet, não quero literatura. Tem uma Mombrana de escola, vira as fitas, né? Mombrana fala, vira as fitas. Mas eu digo para você que antigamente eram as fitas, eu tenho várias aqui, as fitas antigas, fita cassete, né? E quando se dava para ouvir rádio, eu rodava elas. Mas de fita magnética, era ruro, fita, falsificação de cartão CD, tá bom? MP3, e agora nós temos o tablet, todas as mensagens aqui, ó, vai se soltando, vai estar no tablet. E você precisa adquirir seu tablet quando ver o princípio de dores, numa escala antes da noite subir daqui, você vai ser perseguido, você vai estar ouvindo o seu tablet no cantinho, a mensagem na hora e aprendendo, né? Tem gente que gosta de ouvir mais o pregador do que ouvir a mensagem, você precisa ouvir Deus, principalmente a voz de Deus através da mensagem. E qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer mestre, ele também tem que apontar aqui o profeta disse. Ele não pode argumentar e tirar a mensagem da frente e ele se colocar na frente. Isso está errado. Ele tem que realmente saber que Deus se manifestou através da mensagem do profeta de Deus. Tá bom? Apocalipse 10:7, né? Nos dias da voz do sétimo anjo, Deus cumprirá, né, todo o segredo conforme os seus servos profetas. Né? Deus sempre fez, sempre fará desta maneira. Não tem ninguém hoje que sobressai a mensagem na branca. Deus usou ele tremendamente para ajudar a noiva a se preparar para o abençoado, bendito arrebatamento. Tá bom? Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Meu boa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa te ajudar a crer cada dia mais. Eu quero oferecer oração também. Se você está doente, enfermo, aflito, necessitado, ou lembra de alguém que está sofrendo nessa hora, ore comigo. Amém? Amado Deus, Pai Celestial. Ó Deus, eu coloco em tuas mãos essas pessoas doentes, enfermas, aflitas, seja qual for a enfermidade física, moral ou espiritual, Senhor. Repreendemos mesmo com a autoridade da tua palavra em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor abençoe o povo para que eles possam entender o teu programa, crer, ó Deus, tu és curador, libertador nesta hora.
Repreendo todo mal, todo demônio de treva, de morte, de enfermidade. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que haja consolo, alegria nesses lares. Ó Deus, abençoa a família lutados que sofrem, os que estão internos. Ó Deus, os que estão fazendo exames. Senhor, tudo está em tuas mãos. Abençoe todos, desde as criancinhas, colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Meus amados, preciosos irmãos, Deus abençoe. E até amanhã, Deus se permitindo aqui pelo Facebook, mais uma vez com uma live, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Deus abençoe a todos, boa noite, e nós vamos encerrando aqui com mais uma faixa musical. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Somos o grupo da noiva, espalhado pelo mundo inteiro, aguardando aquele momento de encontrar o nosso mensageiro. Ele que nos tem guiado a revelação da palavra da luz. Ele estará ali para entregar a noiva ao Senhor Jesus. Quero estar reunido com todos os ressurgidos, logo após a ressurreição, antes de encontrar Jesus nos ares, com os eleitos de todos os lugares, estarei presente nessa reunião. Todo verdadeiro eleito que tem plena revelação, crê em toda a palavra e não busca interpretação, pois sabe que esta palavra é santa, pura e verdade, fazendo com que os eleitos cheguem a toda unidade. Quero estar reunido com todos os ressurgidos, logo após a ressurreição, antes de encontrar Jesus nos ares, com os eleitos de todos os lugares, estarei presente nessa reunião. Nós estamos esperando os nossos amados irmãos, quando eles ressurgirem pela ordem da ressurreição, por um espaço e tempo, reunidos estaremos, até chegar o momento com Jesus nos ares, nos encontraremos. Quero estar reunido com todos os ressurgidos, logo após a ressurreição, antes
nem